novas experiências. Após algum tempo de repouso e de meditação, deixei-me inspirar pela oração, entregando-me ao Senhor da vida para o ministério que deveria exercer com os nobres espíritos que logo mais visitaríamos a terra. Um balsâmico bem-estar inundou-me os sentimentos, e não pude conter as lágrimas de alegria e de gratidão aos céus por permitir-me aprender no trabalho e com o exemplo dos mais abnegados. Às 18 horas, encontramo-nos e, após uma oração pronunciada pelo Dr. Charles White, tomamos o veículo especial que nos conduziu à cidade de Sumatra, na Indonésia, considerado o quarto país mais populoso da Terra, que fora assolada, entre outras cidades, dos muitos países atingidos, onde deveríamos instalar-nos com os demais grupos que nos anteciparam. A cidade tivera mais de 2/3 da sua área afetada pela inundação e pela destruição. Igualmente considerada o país mais populoso dentre os muçulmanos, seu povo, espalhado pelas inúmeras ilhas, não podia imaginar a grandeza da calamitosa ocorrência, por falta de comunicação entre aquelas de origem vulcânica e as outras de formação calcária. Alguns espíritos nobres acercaram-se da região no começo de dezembro, a fim de organizarem as comunidades transitórias para receberem os que desencarnariam em aflição no terrível futuro evento sísmico. Interessante, né, que a espiritualidade, já sabendo do acontecimento, eles já com antecedência já vão preparando os locais onde vão abrigar, os campos de acolhimento, os postos de socorro, já vai se preparando a estrutura para o acontecimento. E interessante que isso também foi discutido ontem, né? Que algumas pessoas questionam o fato, né? De se a espiritualidade já estava se preparando, por que que permite, né? A gente discutiu isso ontem também. O porquê, né? O que aquela situação que acaba levando algumas pessoas à descrença, né? E principalmente os jovens ao questionamento, né? Da divindade em si. É interessante porque, se a gente for ver todo o trabalho de ação e reação, e que aqui a gente está ainda num planeta de provas e expiações, é algo que a pessoa que não analisa a situação de um ponto de vista espiritual e do nosso e de toda a somatória de vidas passadas que a gente tem, ela fica meio descrente mesmo, né? Porque tá tudo muito bem orquestrado com um nível de profundidade e complexidade muito além dessa nossa percepção aqui, né? Mas as coisas são organizadas com muito tempo antes, os espíritos que vão ter que reencarnar, que vão ter que passar por aquela experiência conjunta, é, chega a dar vertigem quando a gente fica pensando assim nessa organização. Mas sobre o véu da Terra, né? Essa percepção é muito dificultada, né? Ainda mais para quem ainda não está assim se entregando a uma vivência mais ligada à espiritualidade. E isso causa uma grande dificuldade de, de approach, né, com essas pessoas. Transcorrido algum tempo de viagem, chegamos à comunidade espiritual, situada sobre a área tristemente atingida. Embora houvéssemos acompanhado alguns lances da tragédia em nossa colônia, podíamos agora ver diretamente os danos causados pela onda imensa e as que a sucederam, destruindo tudo com a velocidade e a força ciclópica do terremoto nas águas profundas no Oceano Índico, e logo depois as contínuas vibrações e seguidos choques destruidores. A força tempestuosa espalhara-se pelas costas da Índia, do Sri Lanka, da Tailândia, das ilhas Fifi,
das Maldivas, de Bangladesh, de parte da África e de outros países, embora com efeitos menores que alcançaram o Atlântico. Como resultado lastimável, ocorreram alterações na massa terrestre, no seu movimento, na inclinação do eixo, que, embora não registradas com facilidade pelos seus habitantes, foram detectadas por instrumentos sensíveis. A primeira onda avassaladora ceifara mais de 150 mil vidas, enquanto as sucessivas carregadas de destroços de casas, barcos e construções de todo tipo, de árvores arrancadas e pedras, semearam o horror, arrasando arrasando as comunidades litorâneas. A psicosfera ambiental era densa, denotando todos os sinais inequívocos das tragédias de grande porte. Ouvíamos o clamor das multidões desvairadas, enlouquecidas pelo sofrimento decorrente da morte dos seres queridos, assim como em relação aos desaparecidos, a perda de tudo, vagando como ondas humanas sem destino. De imediato começaram a chegar as contribuições internacionais, porém os instintos agressivos dominavam grupos de exploradores, de vadios e criminosos que se aproveitavam da oportunidade para ampliar a rapina e o terror. Tempestades vibratórias descarregavam energias densas sobre sobre o rescaldo humano e geográfico, constrangendo-nos sobremaneira. Logo após encontrarmos o lugar que nos deveria servir de suporte para as incursões ao planeta, onde igualmente se alojavam outros grupos espirituais socorristas, o nosso gentil condutor explicou-nos qual a tarefa que deveríamos desempenhar naqueles primeiros minutos e, orientando-nos, mergulhamos na densa noite que se abatia sobre a região devastada. Os corpos em decomposição amontoavam-se em toda parte após ligeira identificação de familiares e a remoção de alguns para outros lugares, chamando-nos a atenção as fortes ligações espirituais mantidas pelos recém-desencarnados, que nem sequer se haviam dado conta da ocorrência grave. Imantados aos despojos, estorcegavam experimentando a angústia do afogamento, as dores das pancadas produzidas pelos destroços, o desespero defluente da ignorância, de quando em quando escutavam-se preces e súplicas dirigidas a Alá, logo seguidas de blasfêmias e imprecações tormentosas. Movimentavam-se muitos encarnados em atividades de auxílio, apesar da noite densa, demonstrando a solidariedade humana, inúmeros dos quais haviam chegado de outros países, especialistas nesse tipo de socorro, que se misturavam aos caravaneiros do além, igualmente dedicados ao amor ao próximo. O Dr. White caminhou entre os muitos destroços e cadáveres na direção de um grupo de desencarnados que me fazia recordar uma alcateia de lobos famintos ou chacais disputando os despojos das presas mortas. A balbúrdia era expressiva. O pugilato entre alguns espíritos era igualmente vergonhoso. Disputam as energias dos recém-desencarnados, elucidou o respeitável médico. Com essa atitude, agridem os espíritos em desesperos, que mais se apavoram e tentam absorver-lhes as energias animais de que se nutrem, iniciando o infeliz processo de vampirização. Identificando-se com aqueles
cujas existências foram de irresponsabilidade, o que lhes permite a sintonia vibratória. Buscam exauri-los, o que apressará a decomposição cadavérica, arrastando-os para regiões de desdita onde os submeterão a sevícias e exploração mental de longo curso. Aqui, um ponto para a gente comentar é que a gente já falou isso anteriormente, mas é só interessante a gente frisar nessa parte aqui, que o espírito, quanto mais apegado à matéria, no seu desencarne, mais ele fica preso à estrutura material que vai se decompondo. E quanto mais evoluído, mais desapegado da matéria, mais trabalhou a questão do espírito, mais fácil é esse desenlace. E quando acontece uma morte brusca, isso então ele se avoluma. Aqueles mais apegados à matéria ficam presos mesmo. E o que acontece? Ele fica em um padrão muito denso, né, porque acredita mais na matéria. Então ele abre acesso para esses espíritos que vêm para sugar essas energias do duplo etérico, essas energias mais mais animais nossas, né? Dessas estruturas físicas, que para esses espíritos eles se nutrem, é como se eles estivessem se alimentando. E, e isso é o que se chama da vampirização, né? Ocorrem com espíritos que estão mais dentro da matéria, porque ele fica preso ali. E, e em outros locais acontece isso também, né? Por exemplo, locais de abate de animais costumam ficar, né, espíritos ali sugando as energias mais densas, as energias vitais desses animais que são mortos. Então, esse processo da vampirização acontece. E de pessoas que estão vivas, mas que ficam num estado tão baixo, que sintoniza com esses espíritos e eles ficam sugando essas energias vitais da pessoa. Mas quando, Bom dia. bom dia. Bom dia, Ana. Quando eles dizem aqui, é, apressará a decomposição cadavérica, arrastando-os para regiões de desdita. Ele está se referindo aos recém-desencarnados, né, que são tão desequilíbrio que eles, quando tem essa ação vampirizadora, eles aumentam esse desequilíbrio e facilitam que eles sejam levados para regiões de tormento. Exatamente. Porque o momento em que esses espíritos eles começam a sugar a energia vital, o organismo orgânico, né, que já está morto, ele se decompõe mais rápido. E aí também isso, as ligações, elas são cortadas mais bruscamente. Então esses espíritos acabam pegando essas entidades, esses espíritos recém-desencarnados e levam para esses locais, né? E que ele até fala aqui, né, em exploração mental de longo curso, que aí acaba depois esses espíritos sendo levados para esses grupos e ficam escravizados, né? Ah, Seria mais ou menos fazendo analogia com o mundo encarnado, uma pessoa de má índole, né, digamos assim, se aproveitasse dos ditos doentes mentais daqui para seu próprio benefício. sim, sim, Eu fiquei imaginando assim, duas cenas, né? As cenas dos socorristas espirituais e as cenas das pessoas, né? Dos seres humanos mesmos, dos encarnados, ajudando as pessoas. Então, essas duas cenas ficaram na minha cabeça assim. Espiritualmente, você recolhe aquele que está preparado, né? Que entendeu o processo. E, e o encarnado, ele vai recolher quem ainda, né, não morreu, no caso. Só que eu meio que misturei as cenas na cabeça, né? Você fica. Deve ser um horror terrível, tanto de um lado quanto do outro, né? Tanto dos encarnados como os desencarnados. É umas cenas assim terríveis, né? Não, Eu você não falou dei uma isso. misturada. Ô moço, eu não sei quem é você não, tá? Então depois a gente conversa melhor. Brincadeira, brincadeira.
E na frase de baixo, né, você falou isso da imagem, eu me lembrei direto daquelas cenas que a gente vê desses filmes de natureza, né? Aquela luta, né, dos abutres, das hienas em cima das carniças, né? Veio essa imagem direto, né, na minha cabeça agora. E só um ponto rápido também sobre isso que a gente está lendo, a importância da gente entender esse processo e quando chegar a nossa hora, ou a gente estiver junto com alguém, tá auxiliando o contato com os mentores. Então, por exemplo, nós, quando a gente estiver chegando na nossa hora, procurar ali entrar em sintonia, em prece com os mentores para facilitar todo o processo e pessoas que desencarnaram, nós pelas preces a envolvê-la e fortalecer a ligação com os mentores, para que os mentores possam estar envolvendo, cuidando, auxiliando a pessoa. Então é sempre um momento de prece, de sintonia com os mentores, com a equipe espiritual ligada àquela pessoa para auxiliar. Assim, a imagem mental que a gente cria é bem assim, não vou dizer desagradável, mas no mínimo frustrante, né?